Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos entender as provas de matemática da Federal do Paraná. O que são, do que se alimentam, onde vivem. Tá bom, sem brincadeira. Vamos analisar as provas anteriores, quais os tópicos mais cobrados e quais as minhas apostas para a prova de 2025, para que você saiba o que estudar para passar. Aproveita e clica no like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Quando a gente analisa as provas anteriores, a gente tem uma ideia do que a comissão que elabora a prova considera mais importante, o grau de dificuldade de cada tópico e pode se preparar melhor para aquela prova. No caso da Federal do Paraná, nós temos muitos anos para analisar, pois a prova sofreu poucas alterações de estilo recentemente. Isso é ótimo e nos dá uma vantagem significativa sobre quem não conhece as provas anteriores. Então vem comigo que eu vou te mostrar a minha análise. Então essa é a foto das últimas provas da Universidade Federal do Paraná. Se você olhar para essa foto, você vai ver do mais importante, do que mais cai, tópico, até os que menos caem, tá? Daqueles que eu acredito que vão aparecer na prova da Federal de 2025. Lembrando que a gente está falando da primeira fase da prova da Federal do Paraná, aquela geral que todo mundo faz, e são 9 questões de matemática. Então, das 9 questões, você pode esperar 2 ou 3 questões do tópico que mais aparece com 26%, envolvendo geometria plana. Depois, 13% e 13% para funções e matemática básica, 1 ou 2 questões devem aparecer sobre esses tópicos, com 8% da prova, trigonometria, geometria analítica, geometria espacial e análise combinatória. Normalmente você tem uma questão de cada um desses tópicos, matemática financeira, logaritmo, PAIPG, matrizes e determinantes, polinômios e números complexos, onde talvez você tenha uma questão desses 3 primeiros tópicos e é improvável que apareça, mas é bom dar uma olhadinha em matrizes e determinantes, polinômios e números complexos, tá bom? Gente, na Federal do Paraná, se as últimas provas se repetirem, ou seja, se o nível das provas for aproximadamente o mesmo dos anos anteriores, o que eu acredito, é muito importante o seguinte, que a gente note que a Federal tem feito um esquema de começar pelas questões mais fáceis e depois ir aprofundando e aumentando o grau de dificuldade à medida que as 9 questões vão sendo resolvidas. Então, na Federal do Paraná, mantendo-se o que tem aparecido nos últimos anos, eu sugiro que você comece pela primeira questão. Nem sempre a gente faz isso, né? Às vezes a gente escolhe 2 ou 3 questões ali para começar, que a gente tem mais facilidade. Mas a Federal tem usado um esquema muito interessante. Ela começa mais de leve, nos graus de dificuldade um pouquinho menores, e depois vai aumentando o nível. Isso te dá confiança para você ir fazendo as questões e aquecendo o cérebro, e você vai melhorando, e você vai se aprofundando cada vez mais. Normalmente, as últimas 2 ou 3 questões são num nível mais difícil e as 3 primeiras são bem mais tranquilas. Então, dica, comece pela primeira questão de matemática. Se por acaso você notar que isso não está acontecendo, aí você vai escolhendo aquelas que você tem mais facilidade. Mas normalmente, nas últimas provas tem acontecido isso. Comece pelas primeiras questões, porque essas normalmente são as mais fáceis, para você aquecer o cérebro e você começar com confiança a prova. Bom, a gente sabe que só o título dos tópicos não mostra muito pra gente o que aparece, né? Então vamos começar a analisar um por um desses tópicos, o que mais tem aparecido e quais são as minhas apostas para 2025. Vamos lá? Olha só, em geometria plana, muito importante, tem sido muito cobrado, praticamente todo ano aparece uma questão de semelhança. Semelhança de triângulos, né? Pode ser semelhança de polígonos também, mas normalmente você tem um triângulo, tem outro triângulo e você vai ter que resolver uma semelhança entre 2 triângulos. Se você quiser ficar craque em semelhança, e eu acho muito importante porque é o assunto que mais cai na geometria plana, que é o assunto que mais cai na Federal, eu gostaria que você visse o vídeo. Então eu vou colocar aqui, ó, ver a minha aula de semelhança do curso Matemática com Gui Marques. Essa aula é a aula 4. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa ver o vídeo de semelhança. Então, ver aula 4 de semelhança do curso Matemática com Gui Marques, tá? Curso lá do Hotmart, mas ele tá de graça para você no YouTube. Essa aula 4 eu vou deixar o link na descrição. Importante, então, trabalhar com semelhança, tá? Mas o que mais da geometria plana que pode aparecer e que tem aparecido bastante?
Tem aparecido vários problemas de áreas. Tem também uma aula lá no curso Matemática com Gui Marques de Geometria Plana, uma aula de áreas. Você pode também dar uma olhada nas outras aulas ali, todas elas, todos esses conteúdos estão nessas aulas, tá? Te convido a ver essas aulas porque é bem interessante. Mas principalmente a aula de semelhança, tá? Para a Federal do Paraná é a mais importante de todas. Então, áreas, área de triângulo, área de retângulos, né? Área de círculo, então todos os problemas envolvendo áreas, e é claro que você vai ter que ter outros conhecimentos também para poder chegar no cálculo dessas áreas, né? Calcular alguns segmentos, alguma coisa assim. Normalmente você tem problemas de semelhança envolvendo com áreas também, né? Problemas em conjunto. Aliás, uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte: várias pessoas batem o olho nesses percentuais aqui e já dizem direto: professor, só de bater o olho, a soma desses percentuais aqui está maior do que 100%, como é que pode? É verdade, pô, você tá bom de conta, hein? Então, olhando para essas porcentagens aqui, se você somar, vai dar mais de 100%. Por quê? Porque tem questões que envolvem mais de um conteúdo. Imagine que você tenha 9 questões para cobrar tudo isso daqui, ó. Então é claro que você vai ter uma ou mais questões até envolvendo, por exemplo, PG e geometria plana, ou envolvendo análise combinatória e probabilidade na mesma. Então é importante que você tenha essa noção, né, de conseguir juntar diferentes matérias para poder resolver uma questão. É por isso que esses percentuais aqui somados dão mais de 100%, né? Você tem matérias aqui que apareceram em conjunto numa mesma questão, e aí você tem um percentual maior para cada uma delas, tá bom? Então vamos lá, áreas planas, muito importante, tá? Circunferência, circunferência é fundamental que você lembre que aquela nossa brincadeirinha, né? Conheci dois pirraia. Conheci dois pirraio e eles eram super piradões. Então, conheci dois pirraios, super piradões. Comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes r, e superfície, área da circunferência, π vezes o raio ao quadrado. Circunferência é importante que você conheça, comprimento e área da circunferência, tá? Triângulo retângulo, Pitágoras, super importante. Você conseguir também fazer as relações métricas no triângulo retângulo, isso tem aparecido. Então, Pitágoras é o mais forte, com certeza, de triângulo retângulo, o que mais aparece. Mas é importante você ter uma noção do triângulo retângulo ali, até de triângulo retângulo envolvendo semelhança também. É interessante porque tem várias semelhanças que podem aparecer aqui no triângulo retângulo. Depois, polígonos regulares. Quais são os polígonos mais importantes? Polígonos regulares são triângulo equilátero, os mais importantes, né? Triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Esses três você precisa conhecer, por exemplo, o cálculo da altura de um triângulo equilátero, da diagonal de um quadrado, conseguir pegar um hexágono regular e dividir em 6 triângulos equiláteros. Se você quiser, tem uma aula também no curso Matemática com Gui Marques que trata só de polígonos regulares, tá? Depois, ângulos nos polígonos. É fundamental que você saiba fazer a soma dos ângulos internos de um polígono regular, soma dos ângulos externos, tá? Então, isso é o que mais tem aparecido aqui em geometria plana. O que eu acredito? Eu acredito em questões envolvendo geometria plana com mais de um desses conceitos. Com certeza vai aparecer alguma coisa de semelhança, então trate bem da semelhança, e eu acredito muito em circunferência. Eu acredito que vai aparecer alguma questão aqui envolvendo ou área, ou comprimento de circunferência, ou alguma relação dentro da circunferência ali, um triângulo dentro de uma circunferência, um quadrado dentro de uma circunferência, aí entra também nos polígonos regulares, tá? Então isso, de geometria plana, fundamental que você domine esses conceitos. Isso é o que mais tem aparecido. Vamos para o próximo então. Se a gente pensar em matemática básica, o que mais tem aparecido são problemas, eu chamo de lógica, mas são problemas onde você tem que olhar um determinado enunciado, uma situação que está sendo mostrada para você, e você tem que resolver essa situação usando conceitos da matemática básica. Então você vai formar uma equação, você vai formar um sistema de equações. Tudo isso daqui, ó, vai aparecer aqui em problemas que a gente chama de problemas de lógica, onde você tem um problema e você tem que resolver esse problema, tá? Não é aquela lógica de ser, então, essas coisas assim. Não, é lógica para você poder olhar um problema e resolver, dada uma descrição de um problema prático, por exemplo, tá? Quando eu digo equação do segundo grau, normalmente é isso, é você tem uma situação problema e você tem que formar uma equação do segundo grau e resolver por Bhaskara, né? Ou por soma e produto, mas equação do segundo grau é uma equação que você vai montar a partir de um problema que está descrito para você. Mesma coisa para sistema de equações. Às vezes eles te dão duas informações e você tem que formar um sistema. 2 por 2, normalmente 2 por 2, 3 por 3 é difícil na matemática básica, tá? Mas
um sisteminha 2 por 2 x mais y igual a tanto, 2x mais 3y igual a 5, e aí você tem que resolver esse sistema que você montou a partir de uma situação problema. Isso é muito importante, tá? E eu coloco aqui, ó, que não apareceu muito nos últimos anos, mas quando eu coloco essa interrogação aqui é porque é uma das minhas apostas. Problemas de porcentagem envolvendo matemática básica. Aumentos de porcentagem, reduções em porcentagem, cálculo rápido de porcentagem, tá? Então, quando você tem um valor, por exemplo, você vai aumentar esse valor em 15%. Já multiplique direto por 1,15. O que é 1? É o valor original. 0,15, né, desse 1,15 aí, esse 0,15 é o 15% que você está aumentando. Então, quando você for calcular a porcentagem, já calcule direto, não fique perdendo tempo fazendo regra de 3. Já vá direto para, por exemplo, quero calcular 68% de um valor, multiplique por 0,68. Quero calcular 2% de um determinado valor. Calcule 1% dividindo por 100 e multiplique por 2. Então esses cálculos rápidos de porcentagem, tem até um short no meu canal onde eu vou te mostrando cálculos rápidos de porcentagem, de cabeça alguns deles, né, e que você pode fazer rapidamente. Dá uma olhada no meu canal ali, veja o short de cálculos de porcentagem. Cálculo de porcentagem e aumentos e reduções em porcentagem. Isso pode aparecer bastante, principalmente naqueles primeiros problemas, que são os mais simples, mas você resolve rápido usando cálculos rápidos de porcentagem, tá? Acredita em porcentagem na Federal do Paraná de 2025, apesar de não ter aparecido muito nos outros anos. Depois, em funções, você tem duas funções que são as mais cobradas na Federal. Função afim, que é uma função do primeiro grau, uma função de reta, certo? Então, quando você tem, por exemplo, f de x igual a 2x mais 3, isso é uma função afim, isso é uma função do primeiro grau, tá? Então, você tem que saber reconhecer quando é uma função crescente, quando é uma função decrescente, você tem que saber reconhecer onde está o gráfico dessa função, tá? Então, coeficiente angular, coeficiente linear, isso tanto para funções quanto para geometria analítica também. Função quadrática, mesma coisa, você vai ter que fazer uma função do tipo 2x f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 6. Eu preciso saber desta função quadrática quais são as raízes, onde está o vértice dessa parábola, né, que é o gráfico de uma função do segundo grau, uma função quadrática. Você tem que saber se a concavidade virada para cima ou para baixo. Você tem que saber quando é que essa parábola está acima ou abaixo do eixo x, é para resolver uma inequação, por exemplo. Então, função afim e função quadrática são as duas que mais têm aparecido na Federal. É isso que eu acredito que vai voltar a aparecer também. Talvez misturada com outro conteúdo, né? Mas é importante você saber trabalhar com função afim e função quadrática para poder também relacionar outros conteúdos que possam aparecer. Em trigonometria, o que mais tem aparecido? Isso daqui é o que tem aparecido nos últimos anos. Relações fundamentais. As relações fundamentais são seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Né? Tangente é seno sobre cosseno. Essas funções que são as básicas que envolvem seno, cosseno, tangente. Tá? Também as inversas, né? Cossecante, secante e cotangente, as três inversas das funções básicas, tá? Outra coisa que tem aparecido bastante, até mais na segunda fase, mas na primeira fase tem aparecido de uma forma mais básica, são as fórmulas de arco duplo. Seno de 2a, cosseno de 2a e tangente de 2a, mais seno e cosseno, tá? Então, saiba também essas relações e calcular, por exemplo, seno de 2a, que é 2 seno a cosseno a, né? Dado seno e cosseno, calcular o seno do arco duplo, o seno do dobro desse arco que foi dado. E equações trigonométricas têm aparecido de uma forma mais básica, um pouco, né? Mas você saber resolver para qualquer determinação de um arco, quais são os arcos que satisfazem uma determinada equação trigonométrica, tá? Dá uma olhadinha também nessas equações trigonométricas, pelo menos o mais simples, tá? Não precisa ir muito longe nas equações trigonométricas, mas o mais básico ali, você saber achar os arcos que verificam uma equação trigonométrica. Tá? Geometria analítica, o que mais tem aparecido? Equação de reta. O que tem aparecido realmente na Federal do Paraná é equação de reta. Então, quando você tem y igual a 2x mais 3, por exemplo, você tem que saber aonde essa reta corta os eixos cartesianos. Da mesma forma que funções, né? Se é uma reta crescente, se é uma reta decrescente, essa reta ela pode passar ou não passar por um determinado ponto. Eu posso ter que achar a distância de um determinado ponto no plano cartesiano até a reta dada. Então, equação de reta tem aparecido bastante, tá? É importante saber achar a equação de uma reta que passa por dois pontos conhecidos. Isso é fundamental. Mas como não tem aparecido muito e é importante para outros vestibulares têm cobrado muito isso, eu coloco aqui como uma dúvida: será que a Federal do Paraná não vai cobrar circunferência?
Puxa, já faz tempo que não aparece. E é um conteúdo importante da geometria analítica. Tá no conteúdo deles. Se você for olhar o edital, eu estou deixando também o link do edital ali na descrição desse vídeo. Se você for olhar no edital, tem lá circunferência. Circunferência em geometria analítica. Então saiba, para se precaver, porque não tem aparecido muito, mas eu acredito que venha. Tá? No próximo vestibular ou no outro, vai aparecer circunferência, é um conteúdo muito importante. Como é que você se prepara para a circunferência? Dada a equação geral da circunferência, tá? A equação aquela grandona, você tem que saber achar o centro e o raio dessa circunferência. Aí você se vira bem. E dado o centro e raio, você tem que saber achar a equação da circunferência, que é o caminho inverso. Ora, quando você tem o centro e o raio, você vai para a equação reduzida, você vai escrever a equação reduzida da circunferência. E aí, se você desenvolver a equação reduzida, você vai chegar na equação geral da circunferência também. Saiba mexer com circunferência. Circunferência é um assunto muito importante de geometria analítica, não tem sido cobrado e eu acredito que venha na Federal de 2025, tá? Dá uma olhada nisso porque acho que é quente esse assunto aqui, ó. Geometria espacial, o que a gente pode falar sobre geometria espacial do que tem aparecido? Tem aparecido, que apareceu nos últimos vestibulares, né? Cone, semelhança de sólidos. Eles têm cobrado muito isso daqui e esqueceram um pouquinho de outras coisas que são fundamentais. Veja, se você pensar que caiu o cone, é muito provável que venha, por exemplo, pirâmide também, tá? Então, pirâmide e cone são muito parecidos, os dois são pontudinhos, né? Então, pirâmide, apesar de não ter sido cobrado nos últimos vestibulares, pelo menos na parte de geral, tá? Na parte da primeira fase. Então, se por acaso o cone eles gostaram bastante de cobrar, de repente vem uma questão de pirâmides. Mas semelhança de sólidos apareceu também. Não acredito muito em questão de semelhança de sólidos de novo, porque já apareceu no ano passado, né? Então, acredito que isso daí só venha daqui a uns 2, 3 anos de novo. Mas dois conteúdos que eu gostaria que você desse uma olhada com muito carinho são cubo e esfera. Cubo e esfera são dois sólidos que são muito cobrados por aí e já faz um tempinho que não vem. Então, cubo, o que você precisa saber do cubo? Você precisa saber diagonal, calcular a diagonal do cubo, você tem que saber a área total do cubo, você tem que saber o volume do cubo, e você tem que saber desenhar um cubo, porque ele pode colocar alguma coisa lá dentro, uma figura plana, um corte, alguma coisa assim. Então, saiba desenhar o cubo e saiba calcular as medidas do cubo, né? Diagonal, principalmente diagonal de face, diagonal do cubo, área total e volume do cubo, tá? Na esfera, é importante que você saiba calcular duas coisas da esfera. A área da esfera, que é 4πr ao quadrado, e o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Isso também não tem aparecido e eu tô achando que de repente vem, porque é algo que a Federal do Paraná costumava cobrar muito e de repente passou alguns anos aí sem cobrar muito, tá? Então, esfera, também é importante você pensar no corte de uma esfera, né? Se você cortar uma esfera, você vai ter um círculo e muitas vezes ele te dá a distância desse círculo até o centro e você tem que calcular qual é a área desse círculo, qual é o raio desse círculo quando você corta a esfera. Pensa numa laranja. Cortei a laranja. Se eu não cortar bem no meio, que daí eu vou ter um círculo máximo, né? Com um raio igual ao raio da esfera. Se eu cortar um pouquinho mais para cima, essa laranja, eu vou ter um círculo menor. Eu preciso saber calcular o raio desse círculozinho, dado o raio da esfera e dada a distância até o centro da esfera que eu passei esse corte, tá? Pirâmide também é uma aposta para mim aí para esta questão de geometria espacial que pode vir, na minha opinião, de cubo, esfera ou pirâmide, tá? Se eles não repetirem muitos assuntos que foram cobrados nos últimos vestibulares. Então vamos lá. Análise combinatória. O que pode aparecer e o que tem aparecido? Tem aparecido só problemas de princípio fundamental da contagem. É quando você pensa em casinhas e você vai preenchendo essas casinhas com o número de possibilidades de cada uma dessas casinhas, tá? Por exemplo, você vai fazer uma senha onde você vai usar os 10 algarismos, tá? Você vai fazer uma senha lá para acessar o teu celular, por exemplo, o PIN do celular, e aí você vai fazer usando os 10 algarismos, só que eles têm que ser distintos. Então você vai colocar lá, tem 10 possibilidades na primeira casinha, tem 9 na segunda, 8 e depois 7. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 seria o número total de possibilidades. Isso é princípio fundamental da contagem. Então você vai contar quais são as possibilidades para cada uma das casinhas. Claro, lendo bem o enunciado, seguindo exatamente o que precisa acontecer, tá? Para cada uma das casinhas. O último dígito é par, então você já vai reduzir o número de possibilidades para a última casinha e assim por diante. Bom, mas eu acredito que já faz um tempinho também que não é cobrado e eu acredito muito em um problema de combinação. Combinação é quando você forma grupos onde a ordem não é importante. É diferente das senhas, né, que a gente fez lá. Se eu faço uma senha 1, 2, 3, 4 ou uma senha 4, 3, 2, 1, essas duas senhas são
diferentes, né? Agora, se eu faço, por exemplo, um grupo de pessoas, André, Carlos e Júlia, e esse grupo é o mesmo grupo de Júlia, Carlos e André, por exemplo, trocando a ordem, né? Se eu faço um grupo, inverto a ordem do grupo ou troco a ordem dos elementos e fica o mesmo grupo, é o mesmo trio que eu formei de pessoas, então é um problema de combinação. Saiba resolver problemas de combinação. Combinação, então, você vai usar quando a ordem de cada grupo não for importante, tá? Quando você trocar a ordem e ficar o mesmo grupo, fica igual. Então é uma combinação. E lembre que na análise combinatória, problemas tanto de combinação quanto de PFC, sempre que você falar e, você vai usar vezes. Ou você vai fazer soma, tá? Então, e é vezes ou é mais. Então, quando você diz assim, eu vou fazer o primeiro algarismo e o segundo algarismo e o terceiro algarismo na mesma senha que eu estou fazendo. Então, eu vou multiplicar, por isso que é e é vezes. Ou, por exemplo, eu vou colocar o último algarismo pode ser 2 ou 3. Então, último algarismo 2, eu vou calcular a probabilidade ou a combinação ali, ou o PFC, né? Eu vou calcular com 2, ou, que daí é mais, final 3. Então aí eu vou fazer soma, tá? Da quantidade, para saber a quantidade de possibilidades que a gente vai ter. E entra aqui na análise combinatória, se você pensar, também é importante que você saiba calcular, usando a análise combinatória, problemas de probabilidade. Então, problemas de probabilidade você vai normalmente resolver usando a análise combinatória. Eu gostaria que você treinasse um pouco. Probabilidade, o que, que é? Número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Para calcular o número de casos favoráveis, você vai usar combinatória, né? Combinação, PFC, o que for. E para calcular o número de casos possíveis, também você vai usar a combinatória. Então, problemas de probabilidade é muito provável, probabilidade muito provável que você tenha algum problema aqui envolvendo na análise combinatória cálculos de probabilidade também, tá bom? Vamos lá. Matemática financeira, o que tem aparecido que eu gostaria que você ficasse com esse conceito bem tranquilo na cabeça, não é muito difícil, tá? Lucro, receita e custo. Receita é o que entra de dinheiro para você. Custo é o que sai de dinheiro, que você gasta para produzir algum determinado produto, alguma coisa assim. E o lucro é o quanto entrou de dinheiro menos o quanto saiu. Tá? Para fabricar um determinado número de peças, eu gastei R$ 2.000 e eu vendi essas peças por R$ 6.000. Esses 6.000 menos os 2.000 vai dar o lucro, né? O lucro foi de 4.000. Então, esse conceito de lucro, receita e custo é importante que você saiba. Às vezes, vem problemas de matemática financeira com lucro, receita e custo na forma de gráfico também, tá? Então você tem lá um gráfico de receita para produzir tantas unidades, eu vou ter uma determinada receita, ou o custo, né? Para produzir tantas unidades, eu gasto um determinado número de reais, alguma coisa assim. E também, às vezes, você pode ter gráfico de lucro, né? À medida que eu vou aumentando o número de unidades produzidas, o meu lucro pode ir aumentando e depois caindo de novo. Então, aí vem função quadrática ou função afim, alguma coisa assim, também que pode ser misturada aqui, tanto em funções quanto em matemática financeira. Então, tenha claro na cabeça esse conceito entre lucro, receita e custo, tá? E você vai usar esse conceito para resolver alguma coisa, talvez até envolvendo função afim ou função quadrática. É uma possível questão que envolva mais de uma matéria aí, tá bom? Em logaritmo, o que tem aparecido? Vamos ver. Definição, propriedades e usar logaritmos para resolver equações exponenciais. Isso tem aparecido nos últimos vestibulares. É importante. Definição de logaritmo. Vamos fazer um exemplozinho aqui só para lembrar. Se eu tenho lá, por exemplo, log de 27 na base 3. Como é que eu calculo? Eu calculo usando a definição. Eu procuro um número tal que 3, que é a base elevado a esse número, vai dar 27. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Opa, então é 3 elevado ao cubo. 3 elevado a 3 é igual a 27. Portanto, log de 27 na base 3 é 3. Eu estou procurando o número que eu tenho que elevar a base para chegar ao número que está dentro do logaritmo. Então, isso é a definição de logaritmo, tá? O que é o logaritmo? É isso. Buscar o expoente tal que a base elevada a esse expoente vai dar o resultado. Então, definição de logaritmo, muito importante. Propriedades dos logaritmos têm sido cobrado também, tá? Então, por exemplo, log de A vezes B, que você pode abrir em log de A mais log de B. Log de A sobre B, que é log de A menos log de B. Log de A elevado a M, passa o M multiplicando, fica M vezes log de A.
Mudança de base não tem aparecido nos últimos vestibulares, não. Não acredito muito, mas se você puder dar uma olhadinha em mudança de base também, eu tenho um log na base 2, eu quero mudar o log para a base 10, tá? Então é simples, é rápido de fazer, na verdade, são problemas que não são tão complicados assim quando envolve mudança de base. A mudança de base em si é tranquilinha, mas é legal dar uma olhada porque de repente pode ser que apareça. Mas as propriedades que mais têm sido cobradas é log do produto, log do quociente, né, A sobre B, e log da potência também, tá bom? Saiba trabalhar com expoentes fracionários. Se você tiver, por exemplo, deixa eu colocar aqui para você, ó, raiz, isso vale tanto no logaritmo quanto na matemática básica, tá? Raiz sétima de 2 elevado ao cubo, só para usar números diferentes aqui. Saiba que isso é a mesma coisa que fazer 2, que é o número que está aqui elevado a esse expoente dentro da raiz, elevado ao número que é o expoente dele, elevado a 3, dividido pelo índice da raiz, que é 7. Então, 2 elevado a 3 sobre 7 é a mesma coisa que uma raiz com índice 7 de 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo dentro de uma raiz com índice 7. Saiba fazer isso para expoentes fracionários, trabalhar, porque vai te ajudar em logaritmos, para equações exponenciais também, e para matemática básica, caso apareça alguma coisa que você tenha que resolver utilizando expoentes fracionários. Outra coisa, equações exponenciais. Por que equações exponenciais entra aqui na parte de logaritmos? Equações exponenciais são aquelas onde o expoente está lá, o expoente tem uma variável, tá? Por exemplo, 2 elevado a x igual a 3. E aí eu quero saber qual é o valor de x. Para resolver uma variável que está lá em cima, que está no expoente, você normalmente tem que fazer o quê? Aplicar logaritmo dos dois lados. E quando você aplica o logaritmo dos dois lados, você consegue passar aquele expoente que é x, passar multiplicando pelas propriedades dos logaritmos. Aí você consegue isolar o valor de x. Então, equações exponenciais, se aparecer uma variável, um número, um x ali, né, no expoente, para você isolar esse x que está lá em cima, 2 elevado a esse expoente, por exemplo, você vai aplicar log dos dois lados e você vai usar as propriedades dos logaritmos para conseguir isolar esse valor de x. Por isso que equações exponenciais podem aparecer usando logaritmos para serem resolvidas, tá? Dá uma olhadinha em questões desse jeito aqui também, isso aqui é bem estudado, é bem importante que você saiba fazer. Tem aparecido nos últimos vestibulares da Federal, tá? Apareceu pelo menos 2 vezes aí nos últimos 5 anos. Então é importante que você saiba, né? Claro que a gente já está na probabilidade menor de aparecer aqui, mas é importante que você saiba resolver equações exponenciais também, tá bom? Agora vamos lá. PA e PG. O que é mais importante o que tem aparecido? Em PA e PG, normalmente você tem questões, o que tem sido cobrado são questões de PA e PG envolvendo outra matéria também, ou geometria espacial, ou análise combinatória, ou alguma coisa envolvendo PA, PG, ou PA ou PG, normalmente é um dos dois que é cobrado, junto com uma outra matéria qualquer. Mas o que você precisa saber então de PA e PG? Para resolver esses problemas que são misturados com outras matérias, você precisa saber escrever o termo geral da PA e da PG, né? Para PA é a n igual a 1 mais n menos 1r, tá? E para PG, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Esses termos gerais, tanto de PA quanto de PG, e saber trabalhar com isso é muito importante. O conceito de PA e PG, né? Você somar uma razão constante e você multiplicar para PG, né? Multiplicar por uma razão constante cada termo. E também tem aparecido soma, mais soma de PA, tá? Soma de PG tem aparecido bem menos. Faz bastante tempo que não aparece na Federal. Mas soma de PA é muito importante, tá? Pega o primeiro, soma com o último, multiplica pelo número de termos, divide por 2. Então, A1 mais a n vezes n sobre 2, tá? Soma dos termos da PA. Bem importante aí você saber trabalhar com soma de PA, tá bom? Vamos para as questões mais improváveis agora, os assuntos, né? Tem aparecido, não muito, né? Até apareceu no ano passado, determinante, né? Apareceu uma questão bem complicadinha até. Mas matrizes e determinantes, o que é mais importante desse assunto, tá? Determinantes, 2 por 2 e 3 por 3. Então saiba fazer lá a regra de Sarros, saiba resolver um determinante que seja de uma matriz com 2 linhas e 2 colunas, com 3 linhas e 3 colunas, sempre determinante é para matriz quadrada, né? Então saiba determinante 2 por 2 e 3 por 3. E se eles quiserem pegar um pouquinho mais pesado, eles vão pegar na multiplicação de matrizes. Então, dada uma matriz, dada outra matriz, saiba multiplicar essas matrizes, tá? Que não é uma multiplicação direta, né? Elemento por elemento. Você tem que fazer linhas da primeira matriz multiplicada por colunas da segunda matriz e assim por diante. Tem vários vídeos no meu canal que falam de multiplicação de matrizes também, onde eu faço
passo a passo ali a multiplicação. Dá uma olhadinha porque acho que vale a pena também, tá? Mas determinantes é o que mais tem sido cobrado em matrizes de determinantes. Muito bem, vamos lá. Terminando quase. Polinômios. O que você tem de mais importante em polinômios? Você saber algumas coisas desses polinômios, principalmente achar raízes desses polinômios, né? Um polinômio do terceiro grau, por exemplo. Como é que você acha as 3 raízes, se as 3 forem reais? Como é que você acha, né, as raízes de uma equação do quarto grau, por exemplo? Né? Então, você vai ter, para achar essas raízes, pode aparecer ou pode ser necessário o conceito de divisão de polinômios, tá? Saber dividir um polinômio pelo outro, tanto pelo método da chave, ou, quando você quiser, você pode usar Briot-Ruffini, desde que seja para dividir por um polinômio do primeiro grau. Divide por x menos 2, por exemplo, você divide usando Briot-Ruffini, tá? Senão, você vai usar o método da chave. E relações de Girard. Relações de Girard são as relações que existem entre os coeficientes de uma equação algébrica, tá? De um polinômio igualado a zero. São as relações que existem entre os coeficientes e as raízes dessa equação algébrica. Relações de Girard, eu vou até deixar o link também para um vídeo que mexe com relações de Girard para você lembrar o que são, né, e como usar. Então é importante que você dê uma olhadinha nessas relações de Girard aqui. Esse é outro daqueles que não é muito provável, mas que não tem aparecido muito e eu acredito que de repente a federal pode querer vir a cobrar, tá? Talvez não na primeira fase, mas na segunda fase eu acho muito provável usar relações de Girard ali, tá? Mas na primeira fase, vai que aparece, né? E é uma aplicação rápida, uma aplicação, normalmente você não perde muito tempo usando relações de Girard. Então pode vir a aparecer também na primeira fase. Eu daria uma olhada, tá? Só para desencargo de consciência. E depois também, outro que não tem aparecido muito, mas que de repente pode vir, é números complexos. Números complexos, né, quando você tem i, a unidade imaginária, né, raiz quadrada de números negativos, então você precisa saber para números complexos trabalhar com a forma trigonométrica, quer dizer, você tem uma forma algébrica, por exemplo, 2 mais 3i, e você precisa converter essa forma algébrica em forma trigonométrica. E também, dada a forma trigonométrica, né, que é, por exemplo, 2 cosseno de 30 mais i seno de 30, voltar para a forma algébrica. Então, essa conversão vai e volta, né? Forma algébrica para trigonométrica, trigonométrica para algébrica. Importante você saber isso, importante você conseguir fazer, tá? Importante, eu estou dizendo, tudo bem, não sobrou tempo para estudar isso, é muito pouco provável que caia. Mas quer se preparar de forma completa, saiba essa conversão, tá? De ida e de volta. E o conceito de conjugado também de um número complexo, né? Quando você tem um número complexo assim, por exemplo, 2 mais 3i, o conjugado é você pegar esta parte imaginária aqui, ó, e trocar o sinal, é 2 menos 3i. Então esse conceito de conjugado, às vezes aparece necessário para você fazer uma determinada questão. Saiba, é só trocar o sinal da parte imaginária, não é nada demais, né? Eu queria chamar atenção para esse conceito aqui, porque às vezes falta essa noção do que é o conjugado de um número complexo e de repente pode ser que seja necessário, aí você perde uma questão por uma besteira, né? É só trocar o sinal da parte imaginária. A parte real, que é o 2, não muda. Só muda o sinal daquele que tem i, né? Aquele que tem a raiz quadrada de menos 1, que é a unidade imaginária, tá bom? Então, gente, esse é o nosso resumão para a Universidade Federal do Paraná. Eu sei que é bastante coisa, com certeza. Quando você vai se preparar com toda a matéria da Federal do Paraná, agora, se você pegar lá os conteúdos que estão citados no programa da Federal, claro que tem muito mais coisa. A gente está reduzindo, a gente está filtrando aquilo que mais apareceu e aquilo que eu acredito que já não é cobrado há algum tempo, então pode voltar a aparecer, pode voltar a ser importante. Muito interessante você dar uma olhada, fazer um checklist dessas matérias que eu coloquei aí como mais prováveis, para que você tenha toda a chance de passar, tá? Deixa eu fazer mais alguns comentários só. Então essa foi a revisão com as minhas apostas para 2025 no vestibular da Federal do Paraná. Eu estou deixando na descrição os links que eu citei ao longo do vídeo, tá? Daqueles pontos mais importantes. Eu estou deixando também a playlist da Federal do Paraná com todas as questões de 2023 e 2024, inclusive das discursivas, e alguns links para te ajudar a passar na Federal, tá? Valeu, pessoal, bons estudos e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.